A paz e a santa graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o canal A Voz que Clama no Deserto. Aqueles que se sentiam à vontade, inscrevam-se. Aqueles que se sentiam à vontade, dê o seu like. O assunto de hoje é a respeito de uma religiosidade que tem impedido a obra de Deus na vida de muitos, baseada aqui no livro de Atos. Glorifica a Deus porque nós escapamos, porque o laço quebrou e nós escapou. Dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio às lutas, meus irmãos, temos Jesus. Sabemos que estamos no final dos tempos, isso é verdade, os sinais estão aí. Sabemos que tem uma opressão muito forte sobre a terra. Mas a Bíblia diz que aqueles que estiver na rocha, aqueles que estiver firme na palavra, vivendo na palavra, o vento vai bater, vai soprar, mas não vai cair, não vai derrubar. Vai vir aflição, vai vir pensamento de desistência, vai vir pensamento até mesmo de morte, mas isso é a carne que não suporta. A carne ela é regada a prazeres, ela é regada a deleites, ela é regada a momentos bons, favoráveis. Por isso ela não suporta os ventos contrários, da aflição, da necessidade, do deserto. Ela reclama e vai reclamar, mas tenha a certeza do seu chamado em Deus. Tenha certeza da salvação em Cristo, da graça que nos foi dada por nosso Deus através de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aqui no livro de Atos, no capítulo 15, no seu versículo 22 em diante. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-lo com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. Com esse versículo, nesta hora, neste momento, vamos dividir algumas reflexões. Irmãos, sabemos que o livro de Atos é um livro que já fala, Atos dos Apóstolos. É o momento da ascensão da igreja, é o momento da transmigração, da transferência de testamento, aonde o velho deixou e o novo entrou. Sabemos que a lei e os profetas duraram até João Batista, o que significa? De João Batista, que batizou pela remissão dos pecados, em diante, agora é a nova aliança. Irmão, mas isso refletia diretamente a um povo. Para as pessoas que viviam adorando a vários deuses na terra, distante de Deus, que vivia nos caminhos da maldição, sem promessa, sem esperança, não fazia muita diferença essa mudança de testamento. Falamos de testamento de Deus, da velha aliança que ele fez com Abraão, chamando Abraão para sair da sua parentela e elegendo a descendência de Abraão como os detentores da terra que mandava leite e mel, ou seja, o povo da promessa. Para o povo da promessa, ser filho de Abraão, ser descendente de Abraão, significava estar bem com Deus, significava estar eleito e ter salvação. Bem verdade. Mas o diferencial neste momento é que dentro da velha aliança o Senhor constituiu um projeto de salvação. Vários profetas profetizou a vinda de Cristo. Mas tão somente a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus nasceu do toque do Espírito Santo no ventre de Maria. Em uma época de alistamento do Império Romano, subiu José, o esposo de Maria, para o alistamento e eles, na cidade de Belém, ela sentiu dor de parto e no estábulo ela foi
e teve Jesus Cristo. E sabemos que Jesus Cristo, da linhagem de Davi, surgiria o Salvador. Os profetas profetizaram. E esse trono seria um trono eterno. E a Bíblia diz que assim sucedeu. Mas isso está na ótica de Deus, na ótica dos íntimos de Deus, na ótica aonde Simeão, o profeta velho, o ancião, foi revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cordeiro, o Cristo, o Salvador. E isso aconteceu dentro do templo. Quando ele nasceu, ele foi levado depois do 8º dia para ser circuncidado. E a Bíblia diz que Simeão, vendo a criança, pegou a criança e louvou a Deus. E disse que ele seria para a elevação e também para derrubar a muitos que estava elevado. Louvado seja Deus. E era a salvação do seu povo. Era o consolo. Chegou o tempo da visitação. Mas a Bíblia diz que Israel rejeitou aquele que nasceu do ventre, da história, que foi processado desde a queda do homem no jardim, até mesmo todo o processo de escravidão, de deserto e de vitórias que Israel passou. E naquele momento, no ápice do cumprimento da promessa, Israel não entendeu. Já estava cego, já estava cauterizado as suas mentes, afastado de Deus, já não tinham discernimento de quem era Deus, já não tinha discernimento das coisas santas, nem do que era profano. Vivendo uma vida de religiosidade, vivendo uma vida de tradição, cumprindo ali todos os ritos religiosos, mas já não tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, assim, cumpriu a obra, entregou a vida dele na cruz e derramou ali o sangue da purificação, do perdão por toda a humanidade. Mas infelizmente Israel não recebeu. A Bíblia diz que agora o Senhor, depois de ressuscitar, confirmou aos seus apóstolos, as testemunhas ocular, glória a Deus, que verdadeiramente ele tinha ressuscitado e a obra de Deus era verdadeira e as promessas estavam acendidas. Para agora o reino do céu, uma promessa onde não teria mais escravidão, não seríamos mais julgados pela lei, porque a carne tem poder, a lei tem poder sobre a carne, mas a lei não tem poder sobre o Espírito. A chamada de Cristo foi para nascer do Espírito, da água e do Espírito. E a lei já não pode acusar, a lei já não pode condenar. Mas Israel ainda, forjado da letra, Israel forjado das promessas, a soberba do seu coração por ser filhos de Abraão, não deixaram ver a verdadeira salvação. Mas a Bíblia diz que Deus, assim, através dessa rejeição de Israel, a Bíblia diz que o zembuzeiro bravo, todo aquele que não tinha esperança, todo aquele que era afastado, que era da descendência de Cã, a descendência amaldiçoada por Noé, esses adentraram, alcançaram, por misericórdia, por graça, a salvação em Cristo. E a Bíblia diz que, cumprindo o tempo do Senhor por 40 dias na terra, ele foi recebido ao céu. E a Bíblia diz que, neste momento, a igreja passa a avançar. Houve grandes perseguições, morte de irmãos, apóstolos, Tiago, Estevão. E a Bíblia diz que também no meio desse propósito, Deus levanta um vaso chamado Saulo, que se tornou Paulo. E a Bíblia diz que ele agora se torna um vaso escolhido. Quem perseguia passa a ser perseguido. Ele agora, por amor de Cristo, passa a levar o evangelho aos gentios. Sabemos que na transmigração os judeus não aceitavam o Novo Testamento, deixar isso bem claro. Os judeus não aceitavam e não aceitam até hoje a existência de um Novo Testamento. O que vale para ele é os Pentateucos, os 5 livros escritos ali por Moisés. Ele segue até hoje
os Pentateuco, a velha aliança. E por isso resistia a Jesus, resistia à própria salvação deles. Com isso, Deus levanta os homens ali da linhagem de Israel, como os discípulos, como Pedro e todos os outros apóstolos, mas em especial ele levanta Paulo para pregar para os gentios, porque Pedro e os outros apóstolos, por ser israelita, eles detinham a circuncisão. Você vê, é salvo pela graça. Nenhum descendente de Abraão, povo de Israel, será salvo por a sua obra ou por ser descendente. Eu já abro um parênteses para quem está ouvindo. Não importa se você nasceu, é filho de pastor. Não importa se você nasceu debaixo da graça de ser filho de pessoas cristãs, morar num lar cristão, ter referência. Não é isso que vai te salvar. Mas é quando você reconhece Cristo pela fé, pela graça. Então, muito difícil essa transição do Velho Testamento para o Novo, porque desmorona todo aquele eu de que sou eleito, de que sou ungido, de que sou povo da promessa. A soberba de Israel foi quebrantada, mas não aceitou, ficou duro, resistente. E aquele que estava arriado, como Simeão falou no templo, foi levantado, gentil, estava no pó. Talvez você seja assim hoje, no pó. Talvez você está ouvindo esta palavra, esteja como os povos daquela época, será chamado gentios, no pó. Não é filho de pastor, não nasceu no lar evangélico, mas a graça de Cristo te alcançou pela fé. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que nessa transferência de testamento houve resistência dos judeus. Não aceitava de maneira nenhuma. Apesar que dentro da própria raiz dos judeus nasceu a igreja. Cristo elegeu apóstolos, levantou, tutou a Pedro para ser pastor desta igreja, regeram a igreja, né? Mas por ser da origem israelita dos judeus, esta igreja que Cristo levantou através de Pedro com os apóstolos, eles ainda aguardavam a circuncisão, era resistente de que a salvação alcançasse aos outros povos, as nações idólatras, todas aquelas nações que viviam em maldição. Eles não aceitavam. E é isso que acontece na vida de muitos, que vem, é criado numa religião, é criado numa tradição religiosa, e muitas das vezes, mesmo Cristo alcançando, mesmo crendo em Cristo, eles ainda mantêm alguns ritos, algumas tradições e querem implantar na vida dos outros. Assim foi o que estava acontecendo aqui. Quando lemos aqui o livro de Atos, no seu versículo aqui, 22 em diante, aqui no seu capítulo 15, 22 em diante, vamos ver que isso está acontecendo. Os apóstolos reuniu para resolver essas questões. Porque o apóstolo Paulo foi lançado mais Barnabé para pregar a palavra. Eles passaram por várias cidades fora de Jerusalém. A Bíblia diz que eles passaram ali pelo Oriente, pela Ásia, por vários lugares, viajando, pregando a palavra, pregando Cristo. E muitos gentios receberam a palavra com alegria e foram alcançados. O povo de Israel andava espalhado nessa época. Aonde Paulo chegava, tinha judeu também, que guardava a velha aliança. Eles não aceitavam Cristo. Eles não aceitavam o Novo Testamento. Eles não aceitavam essa transição. Eles não aceitavam. E resistia Paulo, resistia os apóstolos, resistia a doutrina de Cristo. Mas a Bíblia diz que quanto mais ele resistia, os gentios eram alcançados, recebia com alegria. Mas eles levantavam um tumulto, eles levantavam a contenda. Como assim Paulo foi apedrejado por causa de uma contenda dos judeus que não aceitava de jeito nenhum. Muitos dos irmãos pereceram por causa dessas contendas, foram perseguidos. Mas o que foi feito por Deus, irmão, está feito. Jesus estabilizou na mesa com seus apóstolos, assinou o Novo Testamento, selou com seu sangue crucificado e ressuscitou o terceiro dia, nos dando o direito a ser filho de Deus, co-herdeiro dele. E ninguém pode anular o que Deus determinou. E ali mesmo, com toda a resistência, a igreja crescia.
E a Bíblia diz que se fundou uma igreja em Antioquia, na Grécia, se fundou outras igrejas em outras partes, em outros países. E a Bíblia diz que crescia mais os judeus que também já era da igreja, já lá em Jerusalém, da igreja central, da igreja raiz, da igreja matriz. Muitos daqueles que aceitavam, eram os discípulos, começaram a migrar para essas igrejas que estavam sendo aceitas, as igrejas dos gentios. E lá eles exigiam que os gentios se circuncidassem, fizessem a circuncisão. Enquanto Paulo estava plantando, enquanto Apolo estava regando, Barnabé, e tendo que ir para outras regiões, eles iam aonde já estava sendo plantada a graça, a Cristo, o Novo Testamento, e queria ali implantar o jugo, a tradição religiosa. Eles queriam implantar e dizer que ele seria salvo se circuncidasse. E não é assim muitos hoje. Para analisar, meus irmãos. Não é assim. As pessoas querem porque querem implantar doutrina, tradição nas nossas vidas. Nós somos salvos pela graça. E ali teve essa reunião. Quando Paulo volta para Antioquia, já estava tendo um conflito, já estava tendo essa confusão entre o meio do povo. E eles resolveram ir lá para Jerusalém, que era onde os apóstolos se encontravam. E teve essa reunião. Só que Deus preparou tudo. Lembra de Pedro? Teve uma visão dos animais impuros. E a Bíblia diz que naquela visão Deus mostrou a ele que não havia diferença, que tudo foi consagrado pelo sangue de Cristo. Ele foi lá, fez a obra na vida de Cornélio. A Bíblia diz que eles foram batizados pelo Espírito. Então Pedro já estava preparado. O coração de Pedro já estava quebrantado a essa resistência religiosa. Ele entendia que a graça alcançou a todos, independente das suas origens, onde nasceu, qual religião foi, qual país é, qual tribo foi. Permanece a graça de Cristo sobre todos, e a religião não pode anular a tradição na vida de ninguém, as suas origens, mas Cristo anula toda a tradição, todo jugo, nos dando a liberdade nele e nos fazendo filho de Deus. E a Bíblia diz que ali houve esta mesa, houve essa reunião e foi resolvido que não poderia implantar a religião, a doutrina, a circuncisão, que era da velha aliança, na vida de ninguém, mas que os gentios que estavam sendo alcançados se afastassem das coisas consagradas aos deuses estranhos, da fornicação, da carne sufocada, louvado seja Deus, e do sangue, que realmente isso era sim o que poderia causar danos para ele, porque eles viviam isso. Os judeus já eram um povo que se separava disso, entre aspas, porque muitos se jogou, deixou-se levar pelo profano, mas já era uma coisa centralizada na mente do judeu. Foi o povo escolhido, foi o primeiro a receber a lei, foi o povo de Israel. Era instruído a não comer sangue, era instruído a não adorar outros deuses, era instruído a não comer nada consagrado a demônio, era instruído a não fornicar, relação fora do casamento. Eles eram instruídos, só somente não recebeu a Cristo o que te faltava. A promessa eles não receberam. Os gentios que viviam nessa profanação, que não tinha instrução, não tinha lei, não tinha a letra, não tinha a palavra, eles receberam com amor. Então eles resolveram agora levar para os gentios somente a advertência de se separar do contato com os deuses estranhos, das coisas consagradas, do sangue, da fornicação, da carne sufocada, do que é roubado. Então ali a graça abundou abundantemente nessa época. E a transição foi feita, querendo o povo de Israel ou não. A transição do Velho Testamento para o Novo foi feita e ninguém pode anular. Está declarada por Deus. Então a sua vitória, irmãos e irmãs, está declarada. A sua liberdade está declarada. A sua liberdade foi dada por Cristo e é alcançada pela fé. É pela graça. E o Espírito Santo nos convence a forma e a maneira que devemos andar. Mas não implante, irmãos. Quantas religiões hoje que implanta na vida de outros, quer forçar as outras pessoas a entender que eles é a religião certa, a correta, e que se não seguir as normas deles, não vai ser salvo. Não é bem assim. Jerusalém,
Aquele povo que estava lá respeitava a circuncisão, amém. Muitos deles continuaram circuncisando. E muitos deles até hoje lá. Os gentios não circuncidavam, não precisavam. A circuncisão agora é Cristo. A promessa e a aliança é Cristo. É o novo Adão, que não nasceu do sangue, mas do Espírito. E hoje muitos não entendem isso. Carne é carne, Espírito é Espírito. Nascemos segundo a origem da carne. Por isso herdamos as coisas da carne. Mas quando nascemos de Cristo, a origem agora é espiritual e herdamos as coisas do céu. Assim como Cristo é herdeiro do céu e da eternidade, nós passamos a ser por Ele. Então, a religiosidade está em muitos corações religiosos. Muitas pessoas que vivem nas tradições, não abrem mão e querem implantar na vida de outros que estão sendo alcançados. Isso não vai ajudar nem a você, nem ao seu próximo. Então ali teve uma vitória, mais uma vez, da graça de Deus. E mesmo que muitos resistiram, o que Deus estabilizou não pode ser anulado. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todos e que você possa viver uma vida de liberdade, uma vida de restauração por meio de Cristo Jesus.